São 20 horas. Caríssimos amigos, queridos irmãos do Ideal Espírita Cristão, boa noite para todos. Boa noite para todos os nossos componentes da Rede Amigo Espírita, os nossos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, os nossos companheiros que se encontram no Hangout, através da sala conferência, especificamente na nossa sala intitulada Evolução e Vida. Com muita alegria, desejamos a todos uma noite muito especial, pródica de bênçãos para todos. Nós vamos iniciar o nosso encontro da noite, fazendo a nossa oração, suplicando a bênção, a presença dos nossos amigos espirituais. Senhor da vida, Pai de infinito amor e bondade, mais uma vez nos reunimos em torno do Teu Evangelho, das Tuas Escrituras, dos Teus ensinamentos. Suplicamos, amantíssimo Pai, que as bênçãos da Tua misericórdia envolva todos aqui presentes. Que a nossa noite possa ser pródica de aprendizado, de troca de experiência, como também, Senhor, suplicamos que os benfeitores em Teu nome possam espalhar as bênçãos medicamentosas, de fortalecimento para todos nós que ansiamos por uma vida melhor. Que o nosso encontro, Senhor, também possa favorecer a todos aqueles que sofrem e que de alguma sorte, vinculados, nos encontramos pelos laços da amizade, dos vínculos que definem responsabilidades. Suplicamos, Senhor, que nesse momento a Tua paz, a Tua harmonia, a Tua excelsitude possa envolver a todos do nosso planeta Terra, a todos que nesse momento estão em busca da sintonia com as frequências do bem. E suplicamos ainda que possamos, Senhor, atingir o final do nosso encontro felizes, contentes por estarmos recolhendo o que necessitamos diante das oportunidades do progresso que há de visitar a todos nós. Sê conosco, Senhor, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Caríssimos companheiros, hoje o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, estamos completando o 97º encontro. São 97 oportunidades que efetivamente nos ofereceram recursos valiosíssimos e que nesse momento a nossa posição é a do agradecimento a todos os benfeitores desse espaço, os mentores que nos visitam semanalmente nesse nosso encontro. Que possamos ainda contar com eles para muitas outras atividades. Hoje, especialmente, nós vamos dar continuidade àquele instante em que foi escolhido para as nossas reflexões em torno do livro 50 anos depois.
no capítulo 5, intitulado Pregação do Evangelho. Na última semana, nós interrompemos o trabalho com o final do discurso do nosso querido Nestório. A encarnação do nosso senador Públio Lentulus, para aqueles que estão acompanhando essa saga. Durante muitos meses, conversamos aqui em torno do livro Há 2000 anos, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E depois nós partimos para trabalharmos alguns pontos dos 50 anos depois. 50 anos depois, por que o título? Lembrando que o senador Lentulus, conforme a descrição do romance Há 2000 anos, desencarnou no ano de 79. 50 anos depois, nós vamos encontrá-lo por volta do ano de 141, primeiro século do cristianismo. Ele que se encontrava, conforme descrição do autor espiritual, com em torno de 45 anos. Nasceu nas ilhas gregas, né? na região de Éfeso, lembrando que ele era judeu, escravo, foi levado para Roma como tal, vindo a ser adquirido por Elvídios Lúcius, este que o libertara. Então aqui nós vamos encontrar Nestório, já numa condição de cristão. Ele que quando criança em Éfeso teve a oportunidade de ter conhecido Inácio de Antioquia, ter assistido João Evangelista, o seu discípulo Iohannes, Policarpo, tendo mestres extraordinários na sua trajetória espiritual. E aqui, reunido com os cristãos nas catacumbas, nesta noite específica, Policarpo não pôde estar presente. Ele assumiu a tribuna e falou do Evangelho. Depois de uma prece, terminava sobre o olhar carinhoso e comovido de quantos lhe acompanharam a palavra fluente, através das considerações de ordem evangélica. Alguns assistentes choravam, sensibilizados casando as impressões do orador com as suas próprias. Nestas assembleias primitivas, quando o messianismo doutrinário estava saturado de ensinamentos puros e simples, o expositor da Boa Nova era obrigado a elucidar os pontos evangélicos em relação com a vida prática de alguém que estivesse em dúvida. Emmanuel inicia a nossa jornada da noite nos trazendo uma reflexão extraordinária para todos nós, no que remonta às nossas próprias atividades doutrinárias, nos nossos núcleos de ação espiritistas, ou quando falando de Jesus nos caminhos que a vida vai nos abrindo. Ele está dizendo para nós que nas assembleias primitivas, o ensinamento doutrinário estava saturado de pureza e simplicidade. Nós temos uma responsabilidade ao perpassar essa história, refletirmos
na maneira, na forma em que nós estamos trabalhando com os ensinamentos do Evangelho. Aqui está falando sobre saturação de pureza e simplicidade. Nós estamos preocupados, atentos com a simplicidade, com a pureza, com uma linguagem adequada, com um envolvimento espiritual que nos é obrigação. São pontos. Porque, embora os tempos sejam outros, os recursos da apresentação do Evangelho podem nos guindar aos planos da tecnologia, do favorecimento, como agora, usando a internet, né? Usando equipamentos sofisticados, ou nos ambientes que favorecem, por exemplo, a utilização visual, didática, importante. Mas e a maneira com que nós estamos fazendo? Elas mantêm a saturação que favorece o atendimento a todas as pessoas ou apenas a alguns segmentos? A mensagem do Evangelho, ela não pode ter privilégios. A mensagem do Evangelho tem que atender desde os doutos àquelas pessoas mais simples. Por isso, ao apresentá-la, nós não podemos, sob desculpa alguma, desvinculá-la daquela condição de atender os corações. E aqui Emmanuel também vai falando sobre a importância dos cristãos na época de atenderem às demandas, às interrogações, aqueles princípios que efetivamente poderiam atender ao expectante, o ouvinte da palavra, no que remonta às suas necessidades diárias. Ou seja, o ensinamento, ele tem que ser de sorte a atender aqueles princípios do cotidiano, das dificuldades que o aprendiz traz consigo no trato com a família, no seu trabalho. Porque a mensagem ela não pode ser apenas teorizada. Ela se apresenta em filosofia, mas ela precisa da didática extraordinária, da aplicabilidade, tanto daquele que oferece, quanto daquele que precisa de compreender, para que ele possa verificar que é possível aplicá-la no seu dia a dia. Vamos refletir, para que nós possamos perceber com clareza o que devemos fazer. Eu estou observando que no chat está havendo alguns comentários quanto a uma voz duplicada. É só tomar no cuidado, porque se a gente entra por algum site que está transmitindo também o áudio de uma forma separada, a gente tem que fechar esse áudio, talvez da primeira página. Só uma dica. Continuando. Elucidar os pontos evangélicos em relação com a vida prática de alguém que estivesse em dúvida. Temos alguém aqui com dúvidas? Eu posso dizer por mim. Nós viemos aqui para o estudo porque temos muitas dúvidas. Acredito que a única certeza que se apresenta é de que precisamos estar aqui. Precisamos uns dos outros. E, acima de tudo, precisamos da doutrina espírita. Da doutrina espírita que possa nos mostrar, na sua fundamentação
extraordinária? Qual é a relação do mundo espiritual conosco? Quais são as nossas responsabilidades perante esta relação? A mediunidade? Como estamos lidando com os nossos dons? Como estamos tratando com as influências espirituais? Como que os espíritos podem estar querendo se comunicarem conosco e como nós estamos recebendo tudo isso? Como estamos diante do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas? Como está a nossa expectativa com relação ao trato com o que nós devemos realizar na Terra? A conexão com o divino? Porque se há muitas moradas na casa do Pai, nós precisamos efetivamente entender o caminho para adentrar e sair dessas moradas, entrando com paz e saindo com paz, conforme ensina Jesus no capítulo 10º do Evangelho de Mateus. Então nós viemos para cá com muitas dúvidas. E a dúvida, eu posso dizer assim, ela que efetivamente acende a chama do saber. E o saber, não é? A busca da compreensão, é a grande chave para que a gente possa cada vez mais penetrar naqueles departamentos ainda incompreendidos, desconhecidos, que efetivamente vão reservando elementos para que nós possamos ir compreendendo que o reino dos céus, apresentado por Jesus, ele não está lá fora. O reino dos céus é construção, efetivamente, do nosso coração, da nossa intimidade. Assim foi que, após a elocução, numerosos confrades se acercaram do prolator, solicitando-lhe a opinião fraterna e simples. Vamos ouvir. Meu amigo, perguntava um dos estudiosos presentes, como explicar a diferença sensível entre os evangelhos de Mateus e de João? Ou entre as narrações de Lucas e as epístolas de Paulo? Não foram todos apóstolos do ensinamento cristão e inspirados do Espírito Santo, do Espírito da verdade? Como explicar as diferenças? Vamos ouvir Nestório. A gente costuma ler o romance sem atentar para detalhes que são reveladores das tradições do mundo espiritual. Porque a gente, relembrando Chico Xavier, vamos notar que em vários momentos Chico dizia que Emmanuel, no mundo espiritual, era um estudante de evangelho. E Emmanuel sempre, quando se apresentava trazendo novidades, retiradas das próprias escrituras, se apresentava muitas vezes eufórico. Então vocês imaginem, um ponto que a gente ressalta bastante. Emmanuel, esse admirável polígrafo, uma frase de Clóvis Tavares no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, esse literato do mundo espiritual, com essa bagagem extraordinária de exegese, nos brindando com verdadeiras aulas, no mundo espiritual é um aprendiz. E esse aprendiz frequenta bibliotecas, escolas, lá no astral superior. E aqui ele vai nos explicar
quais são as diferenças. Aí ele disse assim: sim, mas convenhamos que a cada trabalhador concedeu Jesus uma tarefa. Se Lucas e Mateus nos mostram, ou nos mostraram, o pastor de Israel, encaminhando as ovelhas tresmalhadas ao aprisco da verdade e da vida, Paulo e João nos revelaram o Cristo divino, Filho do Deus vivo, na sua sublimada missão universalista, a redimir o mundo. No programa de quinta-feira, Espiritismo, Evangelho e Educação, alguns meses atrás, eu não posso precisar qual foi o encontro, o podcast que está lá reservado para vocês acessarem, na Rede Amigo Espírita, no próprio site da FIAC, enfim. Nós fizemos um estudo em torno do discurso de Estevão, quando no discurso ele fala, ele apresenta Jesus lá na Casa do Caminho. Discurso esse ouvido pelo próprio Dr. Saulo de Tarso. Ele apresenta Jesus o Mestre, Jesus o Pastor, Jesus o Messias, o Cristo Divino. Que nós não vamos ter a pretensão aqui agora de repassar esses pontos. Mas Emmanuel aqui está sintetizando para nós a importância dos evangelhos de Lucas e Mateus a mostrar o pastor pastoreando as ovelhas, o pastor legando exemplos, dando a vida, detalhando os ensinamentos, pescando, ensinando a pescar. Agora, em João e Paulo, eles tiveram o papel, junto com o Espírito de verdade, de revelar o Cristo divino. O Cristo divino, o Deus em nós, a irradiação luz, a irradiação amor, a alimentação do amor, a superação pelo amor. O Filho de Deus vivo. Isso é extraordinário. É a consciência cósmica. É o homem integral. É a condição de evolução que Deus propõe para todos os seres. E em nível universal. Não é sectário. Não é de religião A e B. Não transcende tudo isso. Em caráter universal. Ou seja, se é o universo, o assunto aqui não se trata nem mesmo de uma nação, de um planeta. É de sistemas. Isso é extraordinário. Muitas vezes, alguns afirmam que quando se utiliza a palavra o Cristo de Deus, é uma fraseologia ou é uma apresentação católica, o que normalmente também é muito utilizado, ou dentro do nosso próprio movimento, como se estivéssemos falando de um ser espiritual que aqui esteve e que nem corpo de carne teve. Corpo fluídico,
O que nós respeitamos essas discussões, mas elas não encaixam aqui, de modo algum. Porque aqui, Emmanuel está falando sobre a capacidade do espírito em entrar em comunhão com o próprio Criador. E quando João e Paulo, com as suas especificidades, com seus conhecimentos, com as suas bagagens espirituais, nos revelam o Cristo luz, eu sou a luz do mundo, aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Eles não estão falando só do Senhor planetário, aquele que governa a todos nós. Não. A proposta é trazer Deus para dentro de cada um de nós, por um processo de revelação que Jesus Cristo intermedia, que o Espírito da verdade, ou de verdade, como queiram, favorece, facilita o intercâmbio. Mas muito mais do que isso, é a condição da criatura se libertar das peias que impedem que ela esteja a caminho desta comunhão com o próprio Criador. O Filho que é amado, que se faz amante e que se torna Cristos. O Pai, o Filho e o Espírito em santificação pela verdade, essa trindade ela é íntima, ela é conquistada espiritualmente dentro dessa própria jornada evolucional nossa. Eu não quero ficar por aqui, porque senão a gente pode, de uma certa forma, desconectar com o texto. Mas é impossível. Para nós é sofreguidão. Entrar nos meandros da evolução sem refletir nesses pontos que são fundamentais. Aí alguém pode até questionar, mas não foi citado Marcos, né? E na realidade Marcos está dentro desse próprio papel que tem a ver com Lucas e que tem a ver com Mateus. Mas é importante nós entendermos a figura, a proposta, melhor dizendo, a proposta extraordinária que João Evangelista traz para nós, dentro da própria condição da apresentação do seu evangelho, que é dividida em festas, em grandes festas judaicas. Observemos. O movimento do filho que recebe do pai a herdade e tem que caminhar dentro desse processo, compreendendo a importância de amar e se dar e se entregar nesse grande projeto amor. Isso é extraordinário. Aí a gente observa Paulo dando, de alguma sorte, continuidade a esse grande projeto de João, com as suas epístolas, conforme o nosso querido Emmanuel nos apresenta essa missão extraordinária no livro Paulo e Estevão. Quando, por exemplo, Jesus conversando com Paulo, inspirando ele que sofria muito querendo estar com todos os cristãos, Jesus diz para ele que isso não era possível, mas que o espírito que o movia poderia sim ser levado para todos os cristãos sedentos da mensagem do Messias. E foi assim que ele percebeu o alcance de se escrever para divulgar e se tornar, inclusive, o campeão da divulgação do Evangelho. Então,
o que a gente gostaria de estar falando aqui no chat com vocês é de uma forma assim bem resumida, que a gente precisa, quando estivermos estudando obras como a de Emmanuel, André Luiz e os abalizados, espíritos que dão continuidade à codificação espírita, a gente lê com calma, para tirar o espírito que está por trás da letra. Porque existem revelações que elas muitas vezes são colocadas numa frase muito simples. Querem um exemplo? Ontem eu preparando um material em torno da vida de Meimei e estava lendo um livro que um dia eu conto a história dele, que é intitulado Meimei, Vida e Mensagem. E nesse livro, que conta alguns pontos da vida de Meimei, da relação dela com Arnaldo Rocha, enfim, depois as cartas que Meimei enviou do mundo espiritual, através de Chico, para o Arnaldo, enfim, história longa. E em uma das cartas que Meimei encaminhou para Arnaldo Rocha, uma frase, uma maneira muito carinhosa em que ela utilizou para tratar o seu sozinho, era um jeito carinhoso que ela falava com ele, o meu mico, né? O meu sozinho, ela fala numa frase sobre leis divinas que os homens precisamos de entender. Aí ela fala sobre a lei do limite e a lei da relatividade. Eu fiquei 2 horas refletindo em torno lei de limite e lei de relatividade. Como existe lei de circunstância, lei de necessidade. Estou colocando isso aqui, eu não vou ter a pretensão aqui de falar sobre esses pontos. Mas a gente está querendo colocar aqui no sentido de refletirmos como que os espíritos nobres, eles conversam com a gente, eles nos trazem revelações de uma forma sutil, com muito carinho, com muita fraternidade, porque eles sabem que também não podem passar o carro na frente dos bois. Não é verdade? Então, com isso, a gente deve refletir com Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a importância de nós, espíritas, estudarmos as Escrituras, estudarmos os profetas, estudarmos as doutrinas antigas, com uma chave que ninguém tem, a não ser os espíritas, que têm como foco principal de estudo a codificação espírita. Porque é um manancial extraordinário, é uma chave que pode abrir todas as portas das Escrituras que na realidade estão gravadas dentro de nós mesmos, que estão refletidas, por exemplo, na Bíblia, refletidas em outras obras, que didaticamente têm a função de trazerem para nós notícias, frases que brilham na nossa frente, porque a luz que precisa de dinâmica, de expansão, de irradiação, é a luz crística que está no coração de cada um de nós. Eu não sei se chegou lá. Então, com isso, eu falo para o Celso, para a Rita, para a Marcilene, para o Simplício, a Marilac, Meire, a querida Cláudia, a Cleusa, a Cida, a Caroline, estou citando os nomes, a Silvia, a Nádia, a Luana, isso mesmo, o Rafael, a Janete, Lourdes, a Itamirã, a Núzia, o Dirceu, Carlos Lima, o Júnior, todos que estão aqui. E vocês que estão em seus lares. Vamos
trabalhar com calma. Por isso é que doutrina espírita você não pode correr com conteúdo. Porque se você corre, você costuma passar por muitas coisas que são importantes. Eu estou vendo um comentário aqui que está dizendo assim, a Marilac. Então, Carlos, a crucificação significa o momento áureo onde o Cristo nasce para exemplificar a superação e a entrega total na casa do Pai? Porque então era pastor. O Messias, entre outras denominações? Compliquei? Não, Marilac. Pelo contrário. No estudo do Evangelho, toda participação ela é nobre, ela é importante e ela nos traz luz. A luz divina que vai brilhar dentro de cada um de nós. A Nádia colocou no chat também. Olha, quem sou eu para tentar te explicar rapidinho o que você colocou aqui? Mas vamos lá. Crucificação. O nosso querido Bezerra de Menezes, em uma de suas mensagens, se eu não estiver enganado, foi através da psicofonia do Divaldo, numa mensagem ao Conselho Federativo Nacional, ele disse assim, que é necessário entendamos que para fazer, que não existe cristianismo sem crucificação pessoal. Cristianismo sem crucificação pessoal. O que significa? O que a gente pode traduzir aqui dentro do contexto que você trouxe? Para que o cristianismo primitivo, com essência, com pureza, com carinho, né? Conforme Emmanuel colocou para nós aqui, com simplicidade, ele só vai ser atingido quando nós compreendermos a importância da pacificação interior, da harmonia do filho com o pai, e o filho com o pai somos nós, espíritos. E que para que haja essa harmonia, nós temos que aprender a movimentar espiritualmente dentro de uma dinâmica perfeita da natureza. Por que há sofrimento? Porque existe uma desconexão entre a frequência divina, que está guardada dentro de nós, e que precisa de ser trabalhada com a frequência do próprio Criador. Outro dia nós falamos aqui que nosso psiquismo ele trabalha num movimento parecido com o movimento da Terra, girando em torno do Sol e girando em torno do seu próprio eixo. Ou seja, nós temos um movimento de rotação e temos um movimento de translação. São ciclos que efetivamente caracterizam o nosso aprendizado. Há um momento de você trabalhar dentro da sua intimidade e há aquele movimento que eu, todos nós, saímos para trabalhar em torno de um fulcro irradiador que é o próprio Senhor da vida. Que eu poderia aqui, filosoficamente, dizer sobre o fulcro do amor. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que observar qual é a nossa competência. Nós temos que verificar qual é a nossa responsabilidade dentro de uma lei que define os nossos limites e as nossas possibilidades de agir. Então agora eu estou falando. Você está ouvindo. Enquanto eu falo, você está acompanhando o meu raciocínio. Através de um processo de associação de imagens, de experiências, de vibrações que você tem dentro de você. Então, todos nós estamos aqui agora
teoricamente, eu lançando e você recebendo, nós estamos vivendo um regime de troca. Na realidade, todos nós sabemos que não sou eu que sou o fulcro irradiador. Eu estou recebendo por associação, né, mensagens que estão chegando do mundo espiritual e a minha competência é repassá-las. Dentro do plano que foi preparado, dentro da experiência que eu trago e dentro da maneira em que eu consigo explicar. No momento em que eu recolho, eu tenho que elaborar para repassar. Nesse instante que eu estou elaborando, eu estou, vamos dizer assim, aplicando de alguma forma esse conteúdo dentro de mim mesmo, ok? E ao mesmo tempo, estou lançando dentro de uma semeadura que a cada um vai recolher de acordo com as suas obras, com seus interesses, com as suas possibilidades, ok? Beleza. Terminou o estudo, viu, Marilac? Acabou o nosso encontro. Acabado o nosso encontro, o que vai acontecer? Eu tenho que, de alguma sorte, eu tenho que trabalhar para que esse conteúdo que está sendo repassado, ele possa, de alguma forma, se tornar um elemento que possa favorecer a fixação dele dentro de mim mesmo. Ou seja, eu serei convidado para colocar em prática esse material. Como que eu vou colocar em prática? Você não vai sair dizendo assim, então tá, então agora eu vou fazer com que essa mensagem se incorpore dentro de mim. Não funciona assim. Nós temos que nos tornar expectantes e atentos para que quando a vida te chamar para operar, você esteja pronto para servir, em consonância com esse conteúdo que eu estou falando. Eu dei uma volta gigantesca para dizer o seguinte: Jesus simplifica a mensagem, simplifica filosoficamente, ou sintetiza dizendo que as leis e os profetas estão contidos no ensinamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando você operacionalizar em nome do amor, você estará buscando elementos da lei, dos profetas, das experiências que estão dentro de você para você fazer com que esses elementos se transformem num material que possa acender uma chama, se torne um óleo para que a gente possa acender e fazer iluminação. Casalberto, é complicado, hein? Não, mas a gente chega lá, vamos devagar. Então, quando, por exemplo, você estiver na rua, aí você vê alguém caminhando com moleta, com dificuldade porque machucou o pé, né? Você tem a possibilidade, por exemplo, de chegar e dar o ombro para ajudar o indivíduo a atravessar a rua. Esse é o momento de você sair para semear o conteúdo que você está buscando apreender dentro de você. Só que vai haver resistência. Você vai ter dificuldade, todos nós. Seja a dificuldade íntima como a dificuldade lá de fora. Ao observar a dificuldade, é um instante de você estar atento e observar se chegou o momento de você vencer essa dificuldade. Usando inteligência, sabedoria e se candidatando dentro dos planos da oração, que é inspiradora, para você sair para fazer. Bom, aí entra a questão dos conceitos. O que fazer, por que fazer, na hora do fazer. Que horas? Qual é o tempo?
Então vamos buscar Jesus porque é o referencial. Ele nasceu já deixando rastro de luz, porque o ambiente espiritual já foi sendo extraordinariamente transformado. Aí ele saiu como homem, como jovem, ele foi fazer amigos, ele foi efetivamente começar o processo da seleção, e depois ele foi operar. Ele saiu pregando a boa nova. Ele saiu trazendo pessoas para formar um grupo de corações, de espíritos que iriam transformar o mundo. Ele sabia, como sabe, que a luz, ela se torna exuberante quando ela opera na treva. E não acendendo um palito de fósforo no sol do meio-dia, sol a pino. Não vai ter consequência nenhuma. Então, ele sabia que ele tinha que trabalhar contra a ignorância da humanidade. Contra a chaga que faz parte da natureza humana, ainda num estado primitivo de evolução, que se caracteriza por orgulho e por egoísmo. Então, para ele semear a lição, ele tinha que enfrentar esta treva chamada ignorância. E este é o grande projeto do cristianismo. Mas o que é mais interessante é o seguinte: é operar com amor, de sorte que o amor, de uma maneira muito sutil e silenciosa, encontre ressonância no coração dos homens. Porque o amor, ele não opera de fora para dentro. Isso é um engano, inclusive dos religiosos. Nós queremos convencer, julgando que assim é o vencer. E, na realidade, o convencimento, ele é íntimo. Ele não vem de alguém, ele não vem de fora. Embora tudo que está em torno de nós, que tem um objetivo positivo, ele pode ser um recurso valioso para nos fazer olhar para dentro de nós mesmos. E quando nós começamos a olhar para dentro de nós mesmos, nós estamos então, para trabalhar essa questão que foi colocada aqui pela Marilac, nós estamos como que entrando numa carpintaria, pegando madeira, pegando pregos ou cordas, e começarmos a construir a nossa própria cruz. A cruz do testemunho. E essa cruz, ela vai sendo trabalhada, moldada, devagarzinho. Não é? Até que chega um instante em que essa cruz tem que ser levantada. São aqueles testemunhos, vamos dizer assim, mais conclusivos. São aquelas etapas que mexem mais e que exigem mais esforços. Este ensinamento da cruz é extraordinário, porque a cruz se torna ponto de luz, ponte que favorece intercâmbio entre moradas. Não há muitas moradas na casa do Pai, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos o lugar. Estou citando o capítulo 14 de João, primeiro versículo. E até Jesus inicia com misericórdia. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, busca. Mas credes também em mim, porque ele é exemplo. Aí é o pastor, entendeu? Aí o pastor está dando exemplo. Na casa de meu pai, por que não é na casa do nosso pai? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que no Pai Nosso ele fala, Pai Nosso que estais nos céus? É a oração que unifica. É aquela condição que todos somos filhos. Mas aqui é na casa de meu pai. Porque aí é uma questão de concepção, aí é uma questão de entendimento, aí é uma questão de experiência. Vocês imaginem, por exemplo, se o Emmanuel viesse aqui para nós, viesse aqui hoje, no programa que leva o nome dele,
para nos falar como que é a dinâmica que ele está estudando no mundo espiritual, sobre as diversas moradas da casa do Pai. Ele ia estar falando da constelação de Hércules, do nosso sistema que está caminhando no universo, ele ia falar de tantas nebulosas, de tantos sistemas. Aí ele ia chegar na condição que Deus está muito além de tudo isso, conforme o Chico Xavier, certa feita, deixou registrado para Herculano Pires no livro Na Era do Espírito. Olha que interessante. E para nós, o que é muitas moradas? Se o nosso mundo objetivo é a sua casa, o seu trabalho, a sua casa espírita, né? A casa da sua mãe, do seu tio, o país, enfim, a nossa dinâmica universal ainda é muito acanhada. Então, para que a gente possa chegar na condição de elevar o nosso pensamento amanhã e participar de pleiades, de espíritos que estudam esses sistemas e por isso estão se candidatando, inclusive, a habitar moradas extraordinariamente mais evoluídas do que a nossa, para a gente chegar nessa condição, você tem que levantar essa cruz aqui para receber pedrada, para receber acusações, incompreensões, dilapidações. Esse é o desafio, meu amigo. Eu vou dar uma dica, eu assisti domingo. Eu não vi o diretor do filme, mas ele é intitulado O Filho de Deus. Um dos filmes mais extraordinários que eu já assisti sobre a vida de Jesus. A forma com que a direção colocou os fatos. Extraordinário. Mas é tão... A gente observa, por exemplo, no momento do martírio de Jesus, ele sendo torturado, aquela cena forte, tem um instante que a câmera busca a imagem do rosto dele, e assim, muito próxima dos dentes, o ator muito bonito, aquele sangue escorrendo, e ao mesmo tempo ele com aquele olhar de esperança, de fé, que se transforma num ato que anuncia, que revela o que significa misericórdia divina. Aí eu fiquei pensando, sabe? Meu Deus, como que a gente ainda tem a sofisticação para pular fora de um mínimo, de uma instância tão pequena que nos bate à porta? A gente muitas vezes não tem paciência de dialogar com pessoas. Há momentos que nós não nos permitimos atender um ente que nós amamos, que está precisando de ajuda, porque não queremos perder a segurança, a facilidade. Jesus deu a vida, a vida. E é o dar a vida que se faz luz, Marilac. É o dar a vida que o espírito se agiganta. É o dar a vida que o homem se apaga. Não sei se deu lá. É o que João Batista e Allan Kardec representam para todos nós. Quando dizem a doutrina espírita em perfeita conjugação com os profetas, define-se, é necessário que ele cresça e que eu me diminua. O eu quem? O eu inferior. É necessário que ele cresça. A luz. Só que o nosso referencial é Jesus. Questão 625. Então, nós estamos no estágio, e graças a Deus vamos precisar desse estágio por milênios ainda, de você, a sua mente está buscando a imagem dele. Não dissocia. Não abra mão. Estou falando isso didaticamente. Porque o meu coração não gostaria de estar falando isso não, tá? Eu vou renunciar à vaidade aqui por um instante. Mas didaticamente é assim que funciona a evolução. Porque falar assim, que um dia não vamos precisar,
Nós somos ainda tão emocionais, né? Que é difícil, a voz embarga. Como é que eu vou falar que um dia eu não vou precisar, né? É estranho. Porque a minha vida hoje é sustentada por Ele. Ai de mim se não fosse o Cristo. Ai de mim se Jesus não estivesse aqui agora. Ai de nós, se você me permite dizer a mesma coisa. Porque a mão dele, é o amor dele, é que não está nos dando a condição de estar aqui nessa sala agora, conversando sobre os ensinamentos dele. Nós suplicamos, gente. E nem todos que suplicam podem receber. Por que você recebeu a condição de estar no meio espírita? Por quê? Merecimento? Eu assino um termo por mim mesmo dizendo que longe disso. É por misericórdia, merecimento não. Agora, o que eu estou fazendo dentro da doutrina espírita? O que eu estou fazendo da doutrina espírita? Como estou representando a doutrina espírita com dignidade? Eu me pego muitas vezes dizendo, não, ainda tem muito que caminhar. Por isso que fazer luz, eu sou a luz do mundo, aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Esse é um mecanismo de evolução. Está sintetizado nesse versículo 12 do capítulo 8 de João. A síntese está aqui. Embora a síntese esteja também em muitos outros lugares, né? Por exemplo, no capítulo 14, que eu cito tanto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai, qual que é o caminho? Eu sou o caminho. Para onde eu vou? Simbolicamente, é para onde vocês vão. Agora, vocês não vão para o lugar que eu estou. Por isso que Salomé pediu para que os filhos sentassem. E ele disse, eles não estão preparados para beber do cálice, porque o cálice ele é pessoal. Como que você vai dizer que você está preparada para passar beber o cálice do seu marido, do seu filho? Não. O cálice é seu. O cálice do seu pai é dele. Cada um tem o seu cálice, cada um tem o seu pão, cada um tem o seu vinho, né? Eu falei do cálice, mas o cálice, vocês subentenderam o que eu estou falando, não como recipiente, mas embora dá para discutir também, porque nós acabamos como médium sendo só cálice. Eu tenho que entender como recipiente o que nós estamos recebendo. Mas o vinho no sentido da aliança, ou o vinho no sentido do sangue, do testemunho, independente da interpretação que nós possamos dar, define para nós sublimação. Nestório obtemperava outro, pouco zeloso da paz interior pela meditação. Desculpa, Nestório obtemperava outro, pouco zeloso da paz interior pela meditação e pelo estudo. O que será de mim? Vitimado pelas intrigas e calúnias dos vizinhos? Quero aprender a progredir na fé, mas a provocação da maledicência não me permite. Observem o que Emmanuel está dizendo. Um outro que não estava muito disposto a refletir sobre a importância do conteúdo, por exemplo, que agora a gente tentou aqui abordar, ele está na periferia. Porque essa pergunta aqui é de periferia. Como é que eu vou progredir tomando pancada? Como é que eu vou evoluir recebendo pedrada? Como que eu vou evoluir com tanta gente usando meu nome, aplicando maledicência, inventando histórias? Como eu vou evoluir do lado dele? Como eu vou evoluir do lado dela? Mas que família é essa que me arrumaram? Ninguém merece. Não são fraseologias que está na boca do povo?
Ou seja, são abordagens, são expressões nossas que caracterizam a nossa infantilidade. Inclusive, está nos mostrando que nós estamos pouco afeitos a meditar com profundidade. Nós estamos na periferia. Vamos ver o que o Nestor respondeu para ele? Ou como o Nestor pode responder para nós agora? E acaso poderás ir a Jesus, deixando-te encarcerar pelas opiniões do mundo? Fechou. Observe aí, Marilac, olha como é que legal. Vou buscar a Marilac aqui. A Marilac hoje é a nossa, como é que eu digo? É a nossa companheira de sala de aula que está, assim, despontando. Porque ela foi instrumento, ela estava preocupada se ela não estava trazendo uma questão complicada, mas ela trouxe uma situação para nós extraordinária, viu, Marilac? Obrigado. Porque observe aqui, o que o Emmanuel está dizendo, né? O que o Nestor está dizendo. Poderemos ir a Jesus deixando encarcerar pelas opiniões do mundo? Você vai ficar preso nas coisas do mundo? E a cruz? A ciência do bem viver não está somente em nos não incomodarmos com os pensamentos e atos de quem quer que seja, mas em deixar também que os outros se importem constantemente com a nossa própria vida. Olha, agora travou tudo. A sua internet não caiu aí, não? A internet de alguém caiu. Olha, a minha internet não caiu, não, mas a minha preocupação aqui, ela ficou gigante. Caiu por terra um monte de coisa aqui que eu estava pensando. Observemos o que o Nestor está falando. Eu acho, vocês me permitem, eu tenho que repetir. A ciência do bem viver não está somente em nos não incomodarmos com os pensamentos e atos de quem quer que seja. Não basta só não incomodar com os outros, mas deixar também que os outros se importem constantemente com a nossa própria vida. Deixa. Essa é a ciência do bem viver. Deixe que importem. Aquela história. Falem mal, mas falem de mim? Não, não é isso. O Emmanuel trouxe essa lição para o Chico várias vezes. Estou falando de você? Tem a ver? Tem. Então, agradeça. Porque é ponto para você aprimorar. Não tem a ver? Passa para outra banda do Rio. E que continue falando. Deu aí? Mestre, exclamava ainda uma outra senhora de semblante idoso e triste, dirigindo-se ao ex-escravo. Meus sofrimentos extravasam do cálice. Olha o cálice aí. Meus sofrimentos extravasam do cálice. Rogai por mim para que Jesus me atenda às rogativas. A senhora estava combalida e pedindo ajuda, porque a dor estava extravasando o cálice. Ore por mim, me ajude. Vamos ver como que Nestório, como que Emmanuel nos atende. Como que os benfeitores cuidam de nós quando nós estamos desesperados. Irmã, respondia Nestório algo veemente. Esquecestes que Jesus recomendou jamais nos chamássemos mestres?
uns aos outros. Não sou servo, não sou senão servo humilde dos seus servos. Então ele é servo dos servos. Indigno de sacudir o pó das sandálias do único e divino Mestre. Que humildade! Que humildade! Amigos, o mundo regenerado que nos avizinha, nesse próximo milênio de trabalho que temos pela frente, embora a grande maioria não consegue olhar além de alguns anos ou decênios de vida, afoitos querem estabelecer fins, principalmente trágicos, enquanto nós esquecemos de que o Senhor está no leme e que a vida está numa condição extraordinariamente perfeita, na conjugação da evolução íntima, individual, de grupos, coletividades, nações, países, continentes, planetas, sistemas. Nós, na escala evolucional, dentro da própria ambiência que caracteriza o nosso mundo, aponta com muita clareza que nós somos servos, participantes de uma engrenagem em que o Mestre nos concede a oportunidade, porque ele sabe que através da caridade atingiremos a excelsidade, a felicidade. Chegaremos na conquista das cidades sonhadas, a cidadela íntima, o primado do espírito, arrogância, intolerância, desequilíbrios, prepotência, não faz parte, não encaixa no perfil dos espíritos que irão habitar esta morada quanto um mundo qualificado. Então nós temos tantos elementos no cristianismo histórico, primitivo, que o tempo todo nos fala sobre a importância de enaltecermos os céus, o Senhor, e reduzirmos as personas. Por isso não cabe homenagens mesquinhas, não compete mais bajulações, não encaixa política interesseira, muito menos nos nossos ambientes cristãos. Porque, diga-se de passagem, nestes ambientes que são regados à prece, a propostas filosóficas transcendentes, a busca de uma relação espiritual cada vez mais intensa, permanente, não entra o mecanismo hipocrisia,
ou interesses que têm muito mais a ver com as coisas do mundo do que o favorecimento para a libertação de cada um de nós. Se nós observarmos o texto, Emmanuel fez questão de ser enfático na fala de Nestório. A irmã triste, acabrunhada, sofrida, trata-o como mestre. E ele, sem deixar de atender ao sofredor, não permite que a sombra encontre ressonância na intimidade do senador vaidoso de outrora. Ele passa a foice ali, não na senhora, vou deixar muito claro, porque você não ataca pessoas, mas você tem que usar ferramentas para administrar a si mesmo. Eu costumo, com os nossos amigos de convivência, até de tarefa, em determinados momentos, até de distração, de tertúlias, de entretenimento, quando eu começo a perceber que tem uma coisa que está um pouquinho indo à frente, com muito jeitinho, e eu tento administrar isso intimamente. Se tem alguém perto e amigo, eu costumo até dizer, aqui, vamos devagar, porque tem hora que a gente fica invigilante e deixa. O Emmanuel está sendo enfático aqui, se colocando na condição de servo humilde dos servos, indigno de sacudir o pó das sandálias do único e divino mestre. Aí ele vai concluir dizendo: não vos entregueis a tristezas e lamentações, porque no problema da fé, somente vós mesma podereis dar a Jesus o testemunho do vosso amor e da vossa confiança. Ao demais, importa lembrar que a terra não é o paraíso. Atentos à recomendação do Messias de que, para atingir a aventura celestial, é preciso tomar com humildade a nossa cruz e segui-lo. Tomar a nossa cruz e segui-lo. Neste instante, rompendo a multidão de crentes em redor, é o último ato do nosso encontro. Rompendo a multidão de crentes em redor, Nestório reconheceu Célia e Túlia, que se acercavam atenciosamente. O liberto saudou-as, tomando de surpresa, enquanto a jovem lhe dirigia palavras de júbilo e simpatia. Nestório, exclamou Célia radiante, por que nunca me falastes das tuas convicções, da tua fé? Célia, a Santíssima, o Espírito que desceu das hostes superiores para ajudar um grupo, conforme o próprio Emmanuel conta na introdução do livro 50 anos depois. Mas o personagem está dizendo, por que não falastes das tuas convicções como cristãos? Da tua fé? Todos estavam nas catacumbas. Célia era a filha daquele que tinha libertado Nestório, Euvídios. Ele disse, no alto dos seus 45 anos presumíveis, filha, ele fala com carinho, nada obstante o meu fervor cristão,
Não podia menosprezar os princípios da família que me concedeu a liberdade. Como afirmaria o meu querido amigo Arnaldo Rocha, se ele estivesse aqui conosco agora. Papagaio. Era uma gíria que ele utilizava. Eu tinha que respeitar. Os princípios, eu não podia menosprezar. Os princípios da família que me concedeu a liberdade. Ele teve que preservar o respeito, a gratidão àquela família. Atos nobres que nós, como cristãos, temos o compromisso de resgatar, de trazer para a nossa sociedade. Embora sabendo que os costumes são outros, as gerações que estão encarnadas vivem o apogeu da busca de vencer os limites, esquecidos que os limites realmente necessitam ser perpassados, sobrepujados. Mas não se liberta espiritualmente usando força do espírito. Liberta-se utilizando o espírito da força, a inteligência soberana que conjuga a razão e o sentimento cristão. Nesse momento em que o prazer, o conforto, se tornam muitas vezes o dístico da sobrevivência, o esculápio que efetivamente garante soberania. Até nos nossos conclaves espíritas, cristãos, nós não podemos, em nome do que é o ético, do que é o certo, do que é o óbvio, do que é o lógico, usar de artimanhas humanas que muitas vezes são respaldadas pelas próprias leis da Terra, agredindo, desconsiderando, desrespeitando o próprio ritmo da vida. Se estamos num instante de provações, das forças telúricas, que vão como que assolando os psiquismos, e por isso nos revelamos tão incoerentes, desconcertados, desequilibrados. Porque se eu falei que há o movimento da rotação, o instante da translação, ou seja, a espiral evolutiva que define essa nossa trajetória na libertação das escravizações do passado, nem sempre o perpassar por esse processo é simples. Geralmente se caracteriza por dores. Por isso o Apocalipse, como lei, como revelação, vem nos mostrar que o nosso momento atual é um momento de testemunhos. É um momento de conscientização.
E tomar consciência, muitas vezes é como tomar um remédio amargoso. Não tem outra alternativa. Certa feita, Chico perguntou para Emmanuel uma questão, que ele estava preocupado. Emmanuel disse para ele ficar tranquilo, porque era necessário dar tempo ao tempo. Porque o rio das horas deságua no mar da misericórdia. E que na lei de mudança, a única coisa que não muda é a mudança. Então, mudança faz parte do processo. E graças a Deus, nesse momento, estamos recebendo tantas revelações espirituais que têm um objetivo muito claro: tocar o nosso coração. Porque para nós está chegando o momento do basta. Se o momento atual é o dos ais do Evangelho, daquele parto doloroso, porque fomos virgens inconsequentes e nos fertilizamos com algo que conspurcou, agora é o momento de ver as respostas, de colher a semeadura de ontem. Por isso tanta dor, desconforto, descompasso. Por isso, decepções, abandonos. Por isso, a desencarnação, o diagnóstico. Por isso, o hospital. Por isso, a solidão. Mas nós precisamos de lembrar que esse momento é tão passageiro e que nós estamos num caminho, e como é dito aqui em Belo Horizonte, no trânsito, todos somos pedestres e estamos transitando por essa jornada evolutiva como servos. Mas servos que estamos sendo abençoados por um Senhor que quer que nos transformemos em filhos. O servo passa, o filho permanece para sempre. É como nos ensina Paulo de Tarso. O filho é o herdeiro. O servo precisa da ordem, da orientação. O filho é aquele que vai aprendendo sem ordenações. Ele vai verificando e se preparando para um dia se tornar Senhor. E esse filho consciente da sua condição, responsabilidade, tarefa a realizar, ele jamais esquece as orientações do Pai. E se prende por adesão consciente a todos os ensinamentos do Senhor. O que para o servo era determinação que ele tinha que seguir de uma forma cega. Vamos sair, amigo espírita, companheiro cristão. Vamos deixar essa condição de sermos servos do passado. Porque quem repete essa servidão, conforme ensina Jesus no capítulo 8 de João, no versículo 32, ou 34, melhor dizendo, que quem comete o pecado é o servo do pecado. Quem reitera, quem reincide, quem permanece recalcitrando, o aguilhão vai macerando. Não que Deus está punindo, somos nós mesmos que estamos recolhendo
os efeitos da causalidade proporcionada por nós mesmos. Eu, nesse momento, agradeço a sua presença, a presença dos benfeitores espirituais, e junto com Maria Dolores, vamos encerrar cantando Agradecemos. Deus te abençoe, alma fraterna, pela presença amiga, com que honras a festa da bondade, no recinto de luz que nos abriga. Certamente deixastes a retaguarda, deveres que transportas nas lembranças, mas mesmo assim, trouxeste o teu concurso aos que choram nas filas da esperança. Deus te abençoe a inteligência, com que enfeitastes de harmonia, arte, renovação, cor e beleza, essa noite de paz e de alegria. Talvez senti no coração magoado, pelas tribulações do mundo desatento, sem, no entanto, esquecer os irmãos que vagueiam entre a necessidade e o sofrimento. Deus te abençoe a frase generosa, com que extinguistes o mal, onde o mal se levante, para que a chama da beneficência possa seguir adiante. Varando incompreensões, tudo sabes transpor, emoldurando as pedras da jornada com pétalas de amor. Deus te abençoe, alma da caridade, que buscas por prazer, mostrar que qualquer dor lembra a noite que passa, e o bem onde aparece é sempre o amanhecer. Segue e não temas, ama, crê e auxilia, que prova alguma te atordoe, por toda a luz que espalhas dia a dia, Deus te guarde e abençoe. Deus te guarde e abençoe. Nos despedimos, agradecendo, cantando, por tantas benesses aqui distribuídas. Que todos possamos ter uma noite pródiga de experiências e nos prepararmos para uma manhã que, por certo, será cheio de graça, de oportunidade, que vai nos trazer saudade desse momento encantador em que as revelações dos Espíritos nos propuseram a esperança de novos dias que estão a caminho para a renovação de todos os filhos do Altíssimo. Um beijo no coração de todos, um amplexo de fraternidade e na saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós daremos por encerrado o nosso encontro. Ave, ave, ave Cristo. Valeu. Valeu. Que assim seja.